Fala aí pessoal, sou o Bruno, eu tô aqui no canal B, de volta, finalmente. Eu sei que eu tive um tempinho afastado, mas é porque eu tava trabalhando demais, ainda tô, né? Mas eu vou tentar aos poucos ir voltando com as atividades, né? Não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha antes, né? Devido à minha nova ocupação. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre protagonismo, tá? Eu tenho escutado muito nos canais onde eu participo, no Facebook, no WhatsApp, na internet em geral, essa palavra. Protagonismo é o termo utilizado pelas pessoas que são fãs de anime, filmes, quadrinhos, mangás e outras coisas para definir um poder especial que o personagem tem de se safar de situações milagrosamente, tá? Mas vamos lá. Se o personagem principal de uma história, que é o protagonista, como é dito, perder, a história acaba, né? Tem algumas raras exceções, quando por uma questão de roteiro o personagem precisa perder, tá? Ou em algumas raras exceções, em alguns animes, por exemplo, o personagem morre, mas ele só morre porque tem uma forma de trazer ele de volta. Se não tiver, essa história acaba. Mas tudo bem, todo mundo já sabe disso. Mas o que está acontecendo? Toda vez que um personagem se safa, as pessoas ficam dizendo: ah, mas ele só se safou por via barra protagonismo. Gente, né, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Eu não sou profissional da área, mas já trabalhei com mangá, tá? É, já trabalhei com quadrinhos e com cinema, tá? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando um roteirista, quando um desenhista, quando um criador, a gente que cria histórias, cria uma história, a gente cria ela por causa de um personagem. Um universo em torno daquele personagem. E a gente vai desenvolvendo ele. Todo mundo sabe disso. Ok, qual é o problema? O problema é o seguinte: o personagem, a história só existe por causa do personagem. Então, o autor, quando cria uma história, ele tem alguns objetivos. Ele quer que o personagem influencie, melhore as pessoas, dê exemplos, e tem várias coisas por trás. Então, quando um personagem cai 50 vezes num episódio e se levanta, o que o cara que criou a história está querendo te passar? Vocês têm que parar um pouco e pensar. Ele está querendo te dizer o seguinte: que quando um personagem luta pelo bem, pela amizade, pela justiça, pelas pessoas que ele ama, pelos amigos, entendeu? Ele não pode nunca cair, porque o autor está querendo dizer que esses são sentimentos que levam o ser humano além dos limites. E se você pegar numa situação real, de fato, existem situações onde circunstâncias específicas te levam além, supera o normal. Só que se o cara for produzir um mangá, um anime, um filme, um quadrinho, onde as circunstâncias são extremamente reais, não tem graça, porque as pessoas procuram essas coisas para fugir um pouco da realidade. Existem mangás sérios, existem séries mais sérias, existem animes mais sérios, tá? Mas o foco é esse. Quando você assiste um desenho tipo Dragon Ball, o foco não é esse, entendeu? Então, assim, o Goku a, a, é, ficar cada vez mais forte e, e superar lá a vida. Ah, porque protagonista. Gente, pelo amor de Deus, o cara morreu 3 vezes para proteger o universo, seja lá o que for que você queira dar o nome. Lutou contra criaturas que são trocentas vezes mais poderosas que ele, que explodem planetas. O cara lutou com o Deus da destruição e fez amizade com ele, tá? Ou o Seiya, sei lá, que apanha 50 vezes num episódio e nunca sempre se levanta. O que o cara tá querendo te dizer? Que esse tipo de coisa leva o ser humano além, melhora o ser humano.
Entendeu? Então, o que que acontece? O pessoal tá reclamando porque o Goku tem mais destaque que o Vegeta. Pô, mas o Dragon Ball é sobre Goku, não é sobre Vegeta. Vocês têm que parar para pensar um pouquinho que o Vegeta só existe na história por causa do Goku. Tudo que está acontecendo na história é por causa do Goku. Como assim? Gente, o Vegeta era o quê? Antes de conhecer o Kakaroto. Goku. Era um escravo do Freeza. Não tinha lá 20 mil de poder de luta. Isso não é nada. Olha o que ele é agora. Ele só se tornou esse personagem que ele é agora porque o Goku deixou ele vivo, pediu para não matarem, porque ele foi para Namekusei, lá em Namekusei o Freeza matou ele, o pessoal dos Guerreiros Z ressuscitaram ele com as esferas do dragão. Ele foi para a Terra, conheceu a Bulma, se apaixonou, teve uma família, teve filhos, o Trunks, né? E o Vegeta se tornou esse personagem brilhante. Até o próprio Vegeta já disse, ele precisa do Goku, porque o Goku é um talento nato. O Goku tem habilidades que o Vegeta não tem, de ir além, de superar, de fazer amizades até com seres perigosos. O Goku botou o Freeza no time. E querendo ou não, apesar do Freeza, eu não achar que o Freeza vai ser um herói de agora pra frente, ele vai continuar sendo vilão. Mas o fato é que o Goku, com a personalidade dele, ele cativa até os vilões. Entendeu? E isso é diferente. Essa é a habilidade dele. E o Vegeta, quando ele diz que ele precisa do Goku para ser mais forte, é porque é sempre assim: ó, o Goku vai na frente, abrindo o caminho. O Vegeta vê, qual foi o treinamento que o Kakaroto fez? Treinou 100 vezes na gravidade aumentada, então vou treinar 300 vezes. A gente reconhece o esforço dele, ele é um grande personagem, eu gosto muito dele, mas não tem sentido vocês reclamarem do protagonismo do Goku, sendo que o personagem principal é ele. Dragon Ball conta a história dele desde criança, entendeu? É claro que ele vai ter destaque. Qualquer outro personagem de Dragon Ball não vai ter tanto destaque. É óbvio. É que nem tu querer que o Ten Han tenha mais destaque que o, sei lá, que o Goku. Não tem como, cara, não tem como. O Vegeta se tornou protagonista, mas ele ainda não é o centro da história. Ao dia que a história for sobre o Vegeta, daí você vai ver o Vegeta ser o protagonista da história. Entendeu? Mas ele fez grandes coisas. Ele surrou o Cell, ele surrou o Black. Ele agora vai enfrentar o Topo, que é um deus da destruição. Entendeu? Mas assim, o que, que o anime está querendo dizer para vocês, tá? O que derrota um inimigo é a união da força. Quando os heróis se unem, tá? E tem sentimentos bons de amizade, de fraternidade, de igualdade, eles, enfim, derrotam o vilão, entendeu? E só é derrotado o vilão. Por exemplo, Jiren não é um vilão. O Rito não é um vilão. Então, eles não precisam ser inimigos a serem destruídos, eles só precisam ser superados, igualados, enfim, né? É o que eu acho que vai acontecer. O Jiren não vai morrer, tá? Não tem como. Mas eu acho que talvez o Goku talvez nem vença ele, porque ele é muito forte. Alguma coisa vai acontecer para ter um desfecho ali. Mas o que eu quero dizer, vamos parar com esse mimimi de protagonismo, porque desde que se criou o anime, desde que se criou o mangá, desde que se criaram os filmes, os quadrinhos, sempre teve um protagonista. E ele sempre brilhou. Os outros personagens brilham porque eles são contrapontos para reforçar ou melhorar as coisas que o protagonista não pode ser. Olha só o que acontece no Yu Yu Hakusho, o Yusuke. O Riei, cara, é o anti-herói da história, da parada. Ele só se tornou o personagem que ele é porque ele conheceu o Yusuke. Senão ele continuaria sendo um ladrãozinho barato, yokai. Entendeu? Ou seja, o protagonista melhora os personagens em volta dele. Ele é como se fosse a gravidade. Ele simplesmente atrai personagens em volta dele que tornam a história super interessante. Então, assim, ó, vamos parar com essa história E outra coisa, um autor, quando cria uma história, ele não odeia os personagens. Da onde que saiu isso? Eu vi esses dias um cara falar que o Toriyama odeia o Vegeta. Da onde que ele tirou isso? Cara, eu sinto muito, mas tu precisa dar uma considerada. Como é que um autor de uma história cria um personagem que ele odeia? Isso não existe. Só que o personagem serve a um propósito diferente que não o teu interesse.
O que está acontecendo é que as pessoas hoje em dia não aceitam mais que os próprios interesses e as expectativas delas sejam frustradas. A pessoa pensa assim, não, eu gosto do Piccolo, eu quero que o Piccolo tenha destaque. Ok, em alguns momentos talvez ele tenha um destaque, mas não igual ao protagonista, nunca vai ser. Entendeu? A outra coisa, então assim, ó, para deixar isso bem claro, o universo, o anime que você gosta só é bacana porque existe um personagem principal que é contada a história em torno dele. Tudo que acontece, acontece por causa do personagem principal. Se você não gosta do personagem principal, é um direito teu, mas você tem que entender que a história não existe sem ele, não vai pra frente, não caminha. O que que acontece quando, por exemplo, se perde o personagem principal? Os outros heróis ficam perdidos e a última esperança é o personagem principal. Por quê? Porque o personagem principal tem características específicas que o tornam especial. Entendeu? Então as pessoas depositam a esperança nesse cara. Se esse cara perder, já era. Olha o Next Dimension. O Next Dimension é o cunho exato para mostrar para você a importância do Seiya na história. E de Athena também, né? O que aconteceu? O Seiya está aleijado na cadeira de rodas e a Athena virou criança. Então os heróis perderam o suporte emocional e o suporte de depositar a esperança naquele amigo que é a espada. E os heróis daí em Saint Seiya agem como um escudo, protegendo a espada para ela dar o golpe final, que no caso é o Seiya sempre, né? Então, mas vejam o que aconteceu. Não é que os Cavaleiros de Ouro são estupidamente mais fortes. A diferença é que também no CDZ clássico, os Cavaleiros de Ouro não queriam vencer os Cavaleiros de Bronze, eles queriam testá-los para ver se eles eram dignos. Os que queriam matar quase mataram, né? E depois que perceberam que os de Bronze eram do bem, eles ou reconheceram ou perderam, né? Mas no Next Dimension te mostra exatamente o contrário. O que, que acontece quando não tem o Seiya, quando não tem Athena para dar o suporte e os personagens têm a vontade de matar os invasores, porque tá rolando uma guerra santa ali no meio, né? E aí você vê o tamanho da proporção da coisa. O Fênix mal sai vivo da luta contra os gêmeos daquela era. E os personagens não iam nem passar do virgem daquela era, que nem falava. Eles só passaram porque o Shaka, a alma do Shaka de virgem apareceu para ajudar. O leão, muito. Cara, o leão destruiu ali. O Fênix não ia passar por ele nunca. Entendeu? E aí tu vê. Aí tu vê a proporção das coisas. O Shiryu só passou do Doko porque o Doko reconheceu ele como sendo discípulo. Enfim, as coisas mostram como são. Ou seja, se não fosse o protagonista, Dragon Ball te mostra isso. Se não fosse o Goku, olha o que aconteceu com o futuro do Trunks. O Goku morreu com uma doença do coração. Ninguém conseguiu vencer os androides. Por quê? Porque o Goku é o cara que tem as ideias que são fora do comum. Foi o Goku que apresentou pro pessoal a sala do templo. O Vegeta nem sabia que isso existia, tá? Foi o Goku que percebeu que o Gohan podia vencer o céu. Foi o Goku que aprendeu a Genkidama, só ele dominou, tá? Que é a arma que é o último recurso, sempre, tá? Foi o Goku que aprendeu o Kaioken. Os outros personagens podiam ter aprendido o Kaioken, não quiseram, ou não souberam, ou não pensaram nisso. O Piccolo uma vez lamentou, porque o Sr. Kaiô nunca falou nada a respeito. Entendeu? Então fica aqui a minha dica para vocês, galera. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever aí no canal para ficar a par das coisas. Eu vou estar fazendo vídeos pelo menos uma vez por semana, tá? E eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Falou!